mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Bom, irmãos, essa semana eu tive a oportunidade de falar com algumas pessoas, né? Tive a oportunidade de falar com o Naldo, trabalhar com a Luciana, bater um papo com o Geraldo, falar com o Léo, né? E muitos de vocês tiveram a oportunidade de ver um vídeo que a Érica mandou, postou. Então, tudo isso vem me alimentando, né? Vem falando no meu coração. Hoje, quando eu vejo a igreja, eu penso naquele povo que Deus escolheu, que Deus separou em todas as épocas, como Noé, né? Como Ló, né? Em Sodoma e Gomorra, como os 7.000 profetas na época de Jezabel, né? Os 50.000 judeus que voltaram para reconstruir o templo, que era quando eu estava lendo em Esdras. E hoje eu vejo o povo de Deus também. Amém. Quando a gente dá nossas ofertas, a gente está dando continuidade ao trabalho que começou lá atrás. Eu quero animar, meus irmãos, cada um de vocês que tem ofertado, a continuarem com o mesmo coração, porque suas ofertas têm salvado no passado e irá salvará no futuro. É nisso que eu acredito, e é por isso que eu oferto a Deus, somente a Ele. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, acreditamos profundamente que o Senhor tem salvado uma geração. Acreditamos profundamente que o Senhor tem nos chamado para fazer parte desse trabalho. Ajude-nos, Pai, a darmos o melhor que temos, porque o mundo, Pai, jaz do maligno. Pai, sabemos que o mundo tem nos mostrado cobiça aos nossos olhos, ostentação. Pai, nós queremos de fato dar o nosso melhor ao Senhor, seja nossas vidas, seja aquilo que o Senhor tem nos dado, fazendo parte dos nossos bens, seja, Pai, o nosso amor incondicional pelo Senhor. Pai, nos ajuda a termos o mesmo espírito, o mesmo sonho de Jesus, ao se entregar por cada um de nós. Ajuda-nos a ter o coração daqueles 50 judeus que voltaram para reconstruir o teu templo. Pai, que a tua igreja possa ser reconstruída com o nosso suor, mas um suor de alegria, de profunda gratidão, porque sabemos que o Senhor irá usar nossas vidas para salvar outros. Aqui, Pai, está a sua geração eleita. Ajude-nos, Pai, a de fato viver isso cada dia das nossas vidas. E em teu nome, Senhor Jesus, que eu oro e agradeço. Amém.
toda a honra, toda a glória, seja o nome do nosso Pai. Amém. Por favor, igreja, podemos nos sentar. E nesse momento de adoração, continuaremos com a palavra do nosso Pai. Tem mais uma, perdão, igreja. Amém. O nosso costume de dar os avisos e as orações. Então, por favor, podemos ficar de pé, vamos louvar o nosso Pai. Amém. Canção número 146. A supremacia do nosso Pai. Senhor, espero que cada um esteja também. Amém. Podemos nos sentar, irmãos. Tenho certeza. Vamos ouvir a palavra do nosso Pai. Amém. Podemos ficar de pé. Vamos escutar a pregação hoje, todos em pé. Amém, gente. Hoje é dia da criança, então, né? Tá explicado, né? Toda essa euforia toda aí, né? O nosso lado criança está saindo, está florando hoje, né? Que bom, que bom. Amém, gente. Muito especial estarmos aqui novamente. Que Deus possa se agradar, que Deus possa estar presente entre nós em tudo que nós fazemos aqui.
Que nosso propósito seja realmente adorar o nosso Deus de coração, com alegria, com louvores, né? De coração mesmo, porque Ele é digno. Vamos fazer uma oração, amém? Pai, nosso Deus amoroso, nosso Pai bondoso, generoso, fiel. Pai, muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, por poder contemplar a Tua glória, poder Te adorar, poder Te louvar, poder estar aqui reunidos, Pai, com saúde, com vida, Pai, tendo a oportunidade de estar na Sua presença, de louvar o Teu nome. Pai, quero orar por aqueles que vivem em lugares que hoje, Pai, não tem essa alegria, não tem essa felicidade que nós temos, Pai, em lugares do mundo onde há tanta violência, tanta guerra, Pai, tanto sofrimento, Senhor, que a Tua paz, que a Tua verdadeira paz, Senhor, possa chegar realmente aos lugares mais remotos desse mundo e aqueles lugares onde mais hoje, Pai, as pessoas estão sofrendo muito, Senhor, como na Síria, como no Iraque, em Gaza e outras regiões do mundo, e aqui também no Brasil, Pai, ainda que a gente viva num país conhecido pelo país da alegria, Pai, mas sabemos que muitas pessoas sofrem no coração, são tristes por dentro, Senhor, sofrem por causa do pecado, da injustiça, da maldade do mundo, Pai, da nossa natureza pecadora. E o Senhor tem nos resgatado desse mundo, o Senhor tem nos tirado desse mundo vil, desse mundo cão, nos trazido para o Teu reino, nos colocado na Sua presença, onde nós podemos Te adorar, podemos Te louvar, podemos expressar nossa alegria, nossa gratidão de muitas maneiras ao Senhor, seja por meio da oração, por meio do louvor, por meio da dedicação, por meio dos sacrifícios, por meio das ofertas, por meio de uma vida dedicada ao Senhor, Pai, e que o Senhor realmente nos use, Pai, que a gente possa, cada um aqui, ser um instrumento do Senhor, um instrumento de levar a Tua paz, um instrumento de levar o Teu amor, um instrumento de levar o Teu perdão, de levar a Tua esperança, de levar a Tua salvação, de levar a Tua mensagem, Deus, a outras pessoas que, ó Deus, aparentemente podem ser felizes, mas que no coração, sem Ti, ninguém pode ser verdadeiramente feliz, Pai. Obrigado por essa manhã, obrigado porque hoje é o maior dia das crianças, por todas as crianças que temos na igreja, e por nós temos Tuas crianças também, Teus filhos. Pai, obrigado pelo privilégio de poder chamar-te de Pai, de poder ser considerado um filho do Senhor. Por cada um aqui, Pai, abençoe essa manhã, abençoe esse dia, tudo que ainda nós vamos fazer nesse dia, saindo daqui também. Muitos vão almoçar com familiares, com amigos, vão morar com seus filhos, vão fazer coisas juntos, Senhor. Que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Antes de entrarmos então na palavra de Deus, eu tenho um comunicado da liderança da igreja para vocês a respeito da junção dos setores, do plano, da igreja se unificar. Então eu quero ler, tá bom? Em nome dos ministros da igreja. E diz assim: após meses de conversas, visitas aos setores da igreja, conselhos, jejuns e muita oração, decidimos avançar com o plano de juntar todos os setores da igreja em um só local físico. Queremos agradecer a todos os membros da igreja que têm participado desse processo, contribuindo com suas orações, perspectivas, tirando dúvidas ou expressando suas opiniões. Certamente precisaremos de ajuda de cada um, que cada um pode dar, para não apenas concretizarmos a realização deste plano, mas para construirmos uma igreja saudável para nós e para as próximas gerações. Em termos práticos, o próximo passo é achar um local adequado. Para isso, durante o próximo mês, gostaríamos de convidar toda a igreja a procurar locais
onde possamos nos reunir, que devam ser próximos de uma das estações de metrô que estão sendo exibidas na tela. Não temos aqui, mas estações nas imediações centrais da cidade de São Paulo, né? Desde o Marco Zero até Brás, Bresser, Barra Funda, essa região central. A metragem ideal mínima a ser considerada é de 2.300 metros quadrados e o preço mensal do aluguel por volta de R$50 mil. Vamos continuar orando e pedindo a bênção de Deus para que façamos juntos a sua vontade. Ministros de São Paulo. Então, irmãos, esse é o comunicado a respeito da decisão do plano, né, depois de muitas conversas, muitas, né, reuniões. Então, já havia uma expectativa, quando vai começar, quando vai então ser essa decisão. Então foi tomada essa decisão. O plano agora é a gente começar a procurar locais dentro dessas características aqui, de uma região central de São Paulo, próxima do metrô, trem, né? Dentro dessa metragem, 2.300 metros, para ter um salão para 1.000 pessoas e mais espaço para nova geração. Dentro desse valor de 50 mil, que é um valor que a igreja pode pagar, estaria dentro do orçamento da igreja, né? E, se possível, né, aberto para negociação também, né? Então, esse é o comunicado. Então, o plano está indo em frente, né? Mas eu quero pedir muito assim por parte da igreja que essas questões desse plano não nos desfocalize do nosso dia a dia, da nossa vida cristã diária, né? Existe aquela tentação de vamos esperar ver o que vai acontecer, né? Não vamos esperar nada, vamos continuar vivendo a nossa vida diariamente, nos bate-papos, nas reuniões, no discipulado, nos estudos bíblicos, decisões que temos que tomar ainda como setor, ainda questões locais, né, nossas aqui. Ou seja, vamos em frente até o dia que Deus mostrar que, bom, achou o local, fechou o local, né, tá tudo certo. Aí então a gente vai começar a pensar nessa próxima fase da nossa igreja, amém? Mas agradeço muito a participação de vocês, de Osasco, dos irmãos que têm participado das reuniões, de discussões que têm acontecido na Lapa, no Tatuapé e algum outro setor também, em Santo Amaro, aconteceu algumas vezes, e que têm participado, né, dessa decisão. Não teríamos tomado uma decisão se a gente não percebesse que há um consenso geral. Claro que há alguns que ainda não estão totalmente de acordo e é natural não ter que se sentir mal por isso. A opinião de cada um é respeitada, mas a gente precisa tomar uma decisão, né, como igreja. Então a gente quer ir em frente, mas que isso não nos tire o foco, não nos tire o ânimo de continuar trabalhando, de continuar avançando como igreja local, né? Porque o culto, se for mudar para um local só, a tendência é mudar mais a nossa rotina, digamos, no final de semana, né? Mas durante a semana, a nossa vida, a tendência é continuar como é hoje, nos bate-papos, né? Nossos discipulados, os bíblicos, né? Ou seja, não está acabando a igreja de Osasco, amém? Estamos aqui, vamos continuar, e a igreja vai continuar expandindo se a gente estiver aqui, né, com fé, com esperança, com convicção dos chamados de Deus, amém? Amém. Amém. Vamos lá para Hebreus capítulo 1. Então hoje é um dia muito especial, não porque é o dia
das crianças, com certeza é especial também, por causa das crianças. Mas é um dia especial porque domingo é conhecido como o dia do Senhor. É o dia, né, em que a igreja no mundo inteiro se reúne para adorar a Deus, se reúne, né, para adorar a Jesus, porque Ele é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. E estamos aqui por esse motivo também, amém? Então hoje no nosso estudo eu quero convidar você, a todos nós, a olharmos para Cristo, a refletirmos na grandeza de Deus, a estarmos aqui para realmente olhar para Deus, ver Deus agindo, ver Deus trabalhando, e ouvir também a voz de Deus, ouvir a voz de Deus falando aos nossos corações, amém? Então vamos ler Hebreus 1, do 1 ao 4. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, Ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Amém. Amém. Hoje o tema para nós, né, temos como referência da aula, Deus tem falado. Amém? Amém. E Deus tem falado, como acabamos de ler, de muitas maneiras, né? Deus fala de muitas maneiras a nós. Falou de muitas maneiras no passado e continua falando de muitas maneiras hoje também. E uma das maneiras que, como ele fala aqui no versículo 1, né? Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados, e eu espero que Deus fale para você também nessa manhã. Amém. Que Deus fale, né, com cada um de nós nessa manhã. E quando eu penso numa maneira como Deus fala conosco, eu penso na própria criação, eu penso na própria natureza, né? Como Deus fala ao ser humano por meio da natureza que Ele criou. Eu acredito que, tenho certeza que nunca a natureza foi tão fotografada como nos dias atuais, não é verdade? Hoje todo mundo tira foto, não é mesmo? Antigamente, no meu tempo, né, alguns anos atrás, uau! Quem é que tinha máquina fotográfica? Né? Quem é que lembra da xereta? Quem já teve uma xereta aqui um dia? Nem sabe o que é uma xereta, não? Lembra? Alguns de vocês lembram muito bem, que é do seu tempo também, né? Xeretinha. Quem já teve uma Kodak? Tirateima. Quem já teve uma Fuji? Do tempo dos rolinhos ainda de filme, né? E batia a foto e às vezes queimava tudo, ou não enrolava o filme direito, né?
Fazia aquela viagem linda, tirar um monte de foto, quando chegava, não rodou o filme. Não registrou nada. Ou então algum mais esperto abria a máquina para ver se estava bem enrolado o filme, né? E aí queimava tudo o filme, velava tudo, né? Bom, naquelas épocas atrás, né? Para você ter uma máquina, digamos, semi-profissional, uma Canon, uma Nikon, era só quem tinha um pouco de dinheiro, assim, para poder comprar uma Canon, uma Nikon, né? Eu já tive, porque eu trabalhava com fotografia antes de ser cristão, e eu sei que para mim ter a minha Canon me custou muito para poder comprar a minha máquina, mas não era barato. Para você comprar filmes e revelar, para você fazer curso de fotografia era muito caro, era realmente uma profissão para quem tinha muito dinheiro. Por isso que eu não fui em frente com a minha profissão de fotógrafo, porque eu não tinha nenhum patrocinador para me ajudar, né? Mas hoje é diferente, não é verdade? Hoje nós vemos uma época que todo mundo tira foto, né? Antigamente só os japoneses tiravam foto, lembra dos japoneses? Eram conhecidos como, né, os tiradores de foto. Hoje o japonês sempre estava com uma maquininha fotografando tudo, né? Hoje não, hoje todo mundo tem o seu celular, não sei se todo mundo, mas a maioria hoje, né, tem um celular com câmera fotográfica, né? E onde vai, sempre registra, todo lugar, tá tirando uma foto. Deixa eu tirar uma foto de vocês também aqui, aproveitar. Aí, sorria. Essa vai pro WhatsApp. Então a gente vai e tira uma foto, a gente registra, né? E a gente tira foto da natureza, a gente tira foto de pessoas, a gente tira foto de montanhas e mostra para todo mundo, coloca no Face, coloca no WhatsApp. Alguns não gostam, porque alguns gostam da época da foto no papel, né? Tem gente que é daquela época saudosa, eu quero ver a foto no papel, porque a gente tira um monte de foto, mas fica tudo no computador, ninguém vê nada, fica tudo lá no cartão de memória. E cadê as fotos? E aí, para revelar, custa carinho também, né? E é melhor ficar só olhando lá mesmo no cartão de memória ou no computador. Mas muitas dessas fotos, o que são na verdade? São registros da maneira como Deus fala conosco, né? Que quando você para num lugar ao ponto de você querer fotografar, porque aquele momento marcou sua vida, né? Quando você para diante de uma montanha, você quer tirar uma foto de uma montanha, ainda que inconscientemente, né, a gente não perceba, mas a gente vê Deus, né? Quando você registra uma foto da sua família, que você quer guardar esse momento, né? Você quer guardar para sempre esse momento. E agora, hoje, por ser o Dia das Crianças, no Facebook, muita gente coloca a foto de quando era criança, né? O meu irmão colocou uma foto de todos os irmãos quando eram crianças. E eu quase queria apagar a foto, porque eu saí naquela foto com uma barriga desse tamanho, cheia de lombriga, uma cueca feia pra caramba. Falei, cara, por que você coloca uma foto dessa, meu? Eu não podia apagar, porque era do Face dele, né? E eu nem curti para meus amigos não verem a foto que eu curti. Nem curti, porque senão todo mundo ia ver. Eu falei, nossa, que vergonha, que coisa mais. Mas olha, falando sério, não é verdade? Quando a gente vê um sorriso de uma criança, a gente vê Deus falando com a gente, não é verdade? Quando a gente tira foto da família,
mesmo que a gente não pense nesse momento em Deus, mas a gente, no coração, Deus está falando, não é verdade, com a gente. Quando você vai para uma praia, você vê aquela natureza linda, as ondas do mar e o céu, a imensidão, Deus está falando com a gente, né? Essa semana, voltando para casa no final da tarde, e tem feito uns pôr do sol maravilhosos esses dias, não é verdade? Tem feito uns pôr do sol assim que você fala, aquele sol vermelhão, aquele horizonte, tudo dourado, tudo aquele vermelho alaranjado. Você olha e fala, uau, que fotografia linda de Deus, para os nossos olhos poder contemplar, né, a grandeza de Deus. Então, sem dúvida que Deus tem falado conosco por meio da natureza, né? Ainda que uma pessoa nunca tenha lido a Bíblia na sua vida, ainda que uma pessoa nunca tenha ouvido falar de Jesus na sua vida, porque eu acredito que ainda há pessoas nesse mundo que nunca leram a Bíblia. Talvez há pessoas nesse mundo, em alguns lugares remotos desse mundo, que nunca tenha tido contato com alguém que compartilhou a fé, que falou de Cristo. Mas mesmo essas pessoas nunca tendo ouvido ou lido sobre Jesus, sobre a palavra de Deus, mas elas podem acreditar em Deus só de ver a criação. Amém. Só de ver o que Deus, né, tem feito, da maneira como o universo funciona de uma maneira tão perfeita, né, que a gente só pode declarar que é Deus. Também aqui ele fala que Deus falou aos nossos antepassados por meio dos profetas, né? E continua falando conosco hoje também por meio dos profetas, porque a Bíblia foi escrita pelos profetas. E Deus usou também, outra maneira que Deus fala, Ele usa a vida de pessoas para falar com a humanidade, né? E nós vemos aqui hoje na Bíblia como Deus usou a vida de tantos homens para falar com a gente hoje. Como Deus usou a vida de Adão, do primeiro homem que Deus criou. E a desobediência de Adão, o recado que Deus deu para nós, né, do que acontece quando nós desobedecemos a palavra, a ordem de Deus. Deus falou por meio de Abel e continua falando por meio de Abel, e do que realmente é uma oferta que agrada a Deus. Quando a gente pensa em ofertar, quando a gente pensa em como ofertar algo a Deus, Deus fala por meio de Abel, né? Que tipo de oferta que agrada a Ele. Deus falou por meio de Noé e do dilúvio, quando a maldade estava dominando a terra e a maldade chegou até o céu, que Deus chegou a se entristecer por haver criado o ser humano, porque o ser humano só pensava em fazer o mal. E Deus decidiu então enviar um dilúvio e recomeçar tudo novamente por meio de Noé e sua família. Deus falou por meio de Abraão e a importância da fé, como Deus espera que nós vivamos pela fé também, como Abraão viveu pela fé. E o nosso desafio hoje, no mundo cada vez mais cético, no mundo cada vez mais em busca daquilo que a ciência pode provar, onde nós queremos andar cada vez mais seguros, tendo a certeza das minhas decisões, né? E esse plano de juntar os setores aí, com certeza tem mexido muito com a nossa fé, tem mexido muito com nossos corações, porque nós queremos que as coisas sejam tudo bem
planejado, tudo bem claro, tudo bem ali, que tem certeza de que tudo vai dar certo, e Deus está nos chamando a andar pela fé, e não andar por aquilo que a gente tem certeza que vai dar certo, porque a nossa capacidade humana, o nosso intelecto pensa de uma maneira científica e não de uma maneira espiritual, onde nós temos que confiar em Deus, sem que a gente veja o que vai acontecer lá na frente, mas tendo essa segurança, essa fé. O justo viverá pela fé. E Romanos praticamente foi escrito falando sobre a fé, e usa o exemplo de Abraão como o pai da fé. E Deus falou por meio de Abraão, e poderia citar vários outros, Não vou falar mais porque não dá tempo, mas a gente pode falar de Moisés, a gente pode falar de Davi, a gente pode falar de Elias, de Eliseu, de Daniel, de tantos homens que Deus usou para falar para nós, por meio dos milagres, por meio das curas, por meio de maravilhas, por meio de prodígios, por meio de tempestades, por meio de terremotos, por meio de uma simples brisa, a gente ver Deus num vento suave, E a Bíblia foi escrita pelos profetas justamente para deixar escrita para nós a palavra de Deus, Quando nós estamos lendo a Bíblia, estamos ouvindo a palavra de Deus proferida por meio dos profetas e dos apóstolos, como se eles estivessem falando conosco, querendo comunicar-se, querendo falar conosco por meio da palavra escrita. Mas também ele fala aqui que nos últimos dias Deus tem falado por meio do Filho, que é Jesus. Isso a gente pode falar de todas as maneiras que Deus tem falado, Deus continua falando conosco hoje de muitas maneiras. Na verdade, a gente está vendo aí vivendo essa seca. Na verdade, a falta d'água, as lagoas estão secando, as represas estão secando, estão virando deserto. Deus está falando com a gente, Se a gente não cuidar da terra onde nós vivemos, nós vamos sofrer as consequências, ou talvez os nossos filhos vão sofrer mais ainda, consequências mais drásticas por causa do egoísmo do homem, por causa do egoísmo do ser humano, de só pensar nele, de só não se importa com o outro, não se importa com o lixo que é jogado na rua, não se importa com a árvore que é cortada para negócios ilícitos ou para negócios pessoais, não se importa se o rio está morrendo lá pela contaminação, pelo lixo que é jogado, não se importa com a água que tem em casa, e não importa, eu pago a minha conta d'água mesmo. O que é pagar 50, 100 reais de conta de água no final do mês? Não importa, uma hora a conta vai subir, e não é o dinheiro que vai poder pagar, Deus está falando de muitas maneiras, mas a melhor maneira, a máxima expressão de Deus em querer falar conosco hoje é por meio de Jesus. Deus tem falado por meio do seu Filho, e na verdade,
a maior expressão que Deus quer mostrar, se comunicar conosco por meio de Jesus, é o quanto Ele nos ama, é o amor que Ele tem por nós. E quantas definições aqui o autor de Hebreus fala a respeito de Jesus, né? Quem é Jesus? De acordo com essa escritura aqui, no versículo 3, ele fala, no final do versículo 2, ele fala, nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Jesus é o Filho e é o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Jesus também também fez o universo junto com Deus. O Filho é o resplendor da glória de Deus, né? Toda a luz, todo o brilho que Deus pode manifestar para a humanidade. Jesus, né? É esse resplendor, e a expressão exata do seu ser. Se nós temos uma referência, se nós temos um modelo de como eu posso conhecer a Deus, quem é Deus, como é Deus, Deus, ou seja, a vida de Jesus, o exemplo de Jesus é a expressão exata, é a expressão mais perfeita de quem é Deus. Depois, e também fala que sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Jesus é quem sustenta todas as coisas, Ele é quem sustenta esse universo, Ele é quem sustenta, né, a vida do homem, a natureza que sofre, mas continua, né, por mais que a terra esteja cansada e tão maltratada, ela continua produzindo, né, o alimento, continua dando a água que mata a nossa sede. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ou seja, Jesus é aquele que nos purifica, é aquele que nos salva, é aquele que nos limpa, é aquele que nos faz de novo. Ele se assentou à direita da majestade nas alturas, Ele está sentado à direita de Deus. Jesus é a expressão exata de Deus falando para nós, né? Querendo falar para nós a respeito do amor de Deus, querendo se comunicar conosco como Deus. Mas mais do que isso ainda, mesmo com todas as expressões, mesmo com todas essas afirmações, a gente poderia ainda ver Deus como alguém que não entende, né, a nossa vida, que não compreende porque não está na nossa pele, porque não está nos nossos sapatos, porque não está vivendo aqui nesse mundo. Então, ser Deus no céu é uma coisa, agora viver nesse mundo, né, é outra coisa. Mas até nisso Deus também tem falado conosco, porque Jesus não ficou no céu só olhando para nós e torcendo pela nossa salvação. Ele veio a esse mundo. E aqui em Hebreus 2, versículo 14, aqui Hebreus 2, 14 ao 18, como Deus fala conosco por meio de Cristo, como Deus fala conosco por meio da sua palavra, né? Como Deus quer comunicar o seu amor a nós. Versículo 14: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, Ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro
que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Essa escritura é maravilhosa, porque Deus, mesmo na sua perfeição, na sua divindade, né, na sua santidade, lá no céu, Ele criou o ser humano, criou todas as coisas e criou o ser humano. E a gente pode pensar, né, por que Deus, né, por que Deus morreria pelo ser humano? Né? Por que Deus amaria o ser humano? Né? Aqui no capítulo 2, no versículo 6, só para citar um pouquinho esse pensamento, no 2, versículo 6, fala assim: mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: que é o homem para que ele te importes? E o filho do homem para que ele te preocupes? Né? Ou seja, a gente pode pensar, que sou eu para que Deus se importe comigo? Eu sou um pecador. Quem sou eu para que Deus se preocupe pela minha vida? Eu sou um pecador. O ser humano é tão mau, comete tanta maldade um com o outro. Por que Deus se preocuparia? Por que Deus se importaria conosco? É porque, né, de todas as criações de Deus, a única que Ele criou a sua imagem e semelhança somos nós. Deus se importa com a gente. E Ele não nos criou para ser seus mascotes, para ser os seus bichinhos de estimação. Ele nos criou para ser seus filhos. Amém. Somos crianças de Deus. E Deus se importa com os seus filhos. Deus ama os seus filhos, ainda quando estão perdidos, ainda quando estão no pecado, ainda quando estão errantes na vida. Mas Deus nos ama ao ponto de deixar o céu, ao ponto de mostrar para nós o seu amor na natureza, ao ponto de se comunicar conosco por meio dos profetas, usando homens, inspirando homens para pregar, para anunciar, para dar mostras por meio de milagres, por meio de prodígios, por meio de coisas maravilhosas para mostrar Deus está aqui. Mas isso não foi suficiente. Deus enviou o seu Filho. E Jesus veio a esse mundo como expressão exata de Deus. E Ele não veio aqui para, né, eu vim aqui para te curar, mas eu não quero me misturar com você. Não é verdade? Agora estamos vendo aí o exemplo do que a ebola está fazendo, não é verdade? E com certeza, né, a gente... não estou querendo ser leviano aqui, mas a gente vê como existe todo um cuidado para ter acesso, né, às pessoas contaminadas pelo vírus, né? As pessoas ficam totalmente isoladas, ninguém pode tocar nelas, a não ser por meio de roupas especiais, não é verdade? Porque é altamente contagioso e mortal. Mas como Jesus veio e com suas mãos, né, tocou o leproso, tocou a prostituta, tocou o publicano, tocou o homem lá cheio de demônios lá da região de Gadara, como Jesus
tem tocado nós com o seu amor, tem perdoado nossos pecados, e Ele veio como ser humano, como Ele diz aqui. Ele não podia ser o nosso Salvador se Ele não viesse exatamente como nós somos, porque não ia haver identificação. É fácil Jesus curar, é fácil Jesus morrer numa cruz. Ele não sente dor, Ele não sente tentação, Ele não sente, Ele não sofre como nós sofremos. Então seria muito fácil para Ele, como Deus, fazer qualquer coisa, porque Ele não está na minha carne, Ele não está no meu sangue, Ele não está na minha pele. Mas Jesus se fez exatamente como nós, em tudo, em todos os aspectos, para falar do amor de Deus, para falar do quanto somos importantes, do quanto Deus nos ama, ao ponto dele morrer numa cruz para vencer o nosso inimigo, nosso verdadeiro inimigo, que é o diabo, que sem Cristo ele tinha o domínio sobre nossas almas, tinha como a sentença contra nós por causa dos nossos pecados, mas justamente por causa da morte de Cristo, por causa do sacrifício de Jesus, sendo humano como nós, Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Interessante, porque hoje a gente está comemorando o Dia das Crianças, mas é interessante pensar que Jesus foi uma criança também, cresceu como qualquer criança cresce, correndo, brincando, sonhando, imaginando coisas. Interessante, não é verdade? Eu vejo meu filho lá em casa, de 5 anos, correndo pela casa como uma criança maluquinha que não para, tem umas 7 Duracell, porque não para um segundo, e pula para cá, pula para lá, e corre para cá, e corre para lá, e não para. Mas claro que às vezes os pais, no momento, falam: filho, para de correr, para de pular, fica quieto, todos os pais têm esse momento, mas quando você para e pensa: uau, que incrível, como a criança ela é imaginativa, como ela cria o seu mundo, ela inventa. Se ela não tem um videogame, ela brinca com qualquer coisinha, qualquer bolinha, qualquer papel, vira um carrinho, vira um avião, vira o melhor brinquedo do mundo, porque ela cria, ela inventa, ela tem uma pureza incrível. E pensar que Jesus foi uma criança também, e que essa criança teve pais que cuidou dela, a educou no caminho de Deus. Jesus não cresceu sozinho, conhecendo Deus sozinho, como um menino prodígio que tinha poderes sobrenaturais para fazer coisas porque era o filho de Deus. Era uma criança normal, ele era um ser humano normal, e os pais estavam lá. E para nós pais, cada filho que nós temos em casa tem um pouco de Jesus dentro deles, tem a natureza de Cristo, e cabe aos pais trabalhar essa natureza divina, e educar, e ensinar, e proteger, do diabo, que vai sempre estar ali querendo também inculcar outros valores, querendo colocar outros valores que não são os valores de Deus. E os pais têm que ser esses protetores aí de ensinar, porque um dia essas crianças vão ser adultas, porque Jesus não foi criança a vida inteira, ele também foi jovem, ele também cresceu, e ele se tornou homem, e se manteve puro, se manteve reto, se manteve justo, se manteve imaculado aos olhos de Deus, porque começou lá
na infância, mas ele cresceu com as convicções de que ele era o Filho de Deus, e ele pôde vencer o diabo. E aquilo que para nós poderia ser o maior medo de todos, a morte, não é? Porque ainda a morte é um grande mistério, muitas pessoas têm medo de morrer, mas quando nós temos a fé de que há esperança de uma vida eterna, a morte é apenas uma transferência da terra para o céu, e temos essa esperança de que vamos estar com o Pai para sempre, a morte já não é algo que nos causa tanto medo. Temos aquele medinho, né? Porque a gente não quer morrer, né? Não quer sentir a dor da morte, né? Mas a fé, a esperança de saber que a morte é natural para todo mundo vai morrer um dia, mas tendo essa esperança de que o diabo não tem mais domínio sobre a nossa alma, não tem mais poder sobre a nossa vida eterna, porque Jesus morreu por nós, se fez propiciação pelos nossos pecados, dá muita segurança, né? E dá muita segurança também saber que nós não estamos sozinhos nesse mundo, e que Deus ele entende a nossa natureza, Ele entende os nossos problemas, os nossos sofrimentos, e Ele está pronto a nos socorrer, como fala aqui, tendo em vista que Ele mesmo sofreu quando tentado, Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então, como isso dá tanta esperança, tanta segurança, saber que na minha tentação Jesus pode me ajudar, que eu não preciso ser mais escravo do pecado, que eu não preciso ser mais dominado pelo medo, pelo pavor, pela insegurança. Porque se eu acredito que Jesus pôde morrer por mim, e que Deus tem falado comigo, que Deus tem falado de muitas maneiras, e a voz mais clara de Deus é a própria vida de Jesus, é o próprio exemplo de amor de Cristo, por que eu tenho que viver com medo, com insegurança, com pavor, não é? Se Ele pode me ajudar, e as minhas lutas, os meus sofrimentos, os meus problemas não são alheios a Jesus, porque Ele também passou pelas mesmas provas, pelos mesmos problemas, pelas mesmas lutas, pelas mesmas tentações, e Ele sabe muito bem o que nós passamos nessa vida. Então, com certeza, a vida de Jesus é a expressão exata de Deus, para a gente conhecer Deus, para a gente ter um relacionamento com Deus. E com isso eu quero te encorajar a conhecer mais a Cristo, a conhecer mais Jesus, porque se nós conhecemos Cristo, nós vamos conhecer Deus, e vamos ver Deus falando conosco de muitas maneiras. Deus tem falado. Vamos estar atentos à palavra dEle, à maneira como Ele tem falado com cada um de nós. Amém? Toda a glória seja a Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos ouvir também o nosso Deus através dos louvores. Amém, igreja? Podemos ficar de pé. Vamos adorar nosso Pai.